prazer, vamos dar início a essa mesa redonda dentro das atividades científicas da 63ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O tema dessa mesa redonda é um assunto extremamente relevante, as doenças negligenciadas. Era a abordagem das políticas públicas para as doenças negligenciadas, transmissíveis e não transmissíveis. E é com muito prazer que nós temos dois expositores com renomada experiência pessoal, mas sobretudo aqui representando as instituições, que é a doutora Márcia Mota, coordenadora geral de fomento à pesquisa em saúde e vice-diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. E o professor Dr. Peter Maia Galvão dos Reis, pesquisador titular e diretor da Fundação Oswaldo Cruz. Então, eu tenho certeza que esse tema extremamente importante, que não foi negligenciado nessa reunião anual da Sociedade Brasileira de Ciências, que já foi lembrado desde o início, na sessão inicial, quando foi homenageado o professor Dr. Jofre Marcondes de Rezende, pesquisador de longa data de doenças de Chagas, que muito contribuiu para o conhecimento dessa doença que coloca em risco uma larga parte da população da América Latina, para a qual ainda se tem muito poucos recursos. Então, na abertura, foi feita uma homenagem para o Dr. Jofre Marcondes de Rezende, que muito contribuiu para o estudo desse agravo. Esse tema foi debatido já em dois outros momentos, as doenças negligenciadas relacionadas à saúde mental e outra abordagem, as perspectivas e os avanços dessas doenças. Então, nesse mesa redonda, teremos a possibilidade de avançar nessa discussão, debatendo os aspectos das políticas públicas para esses agravos. Então, inicialmente, eu vou passar para a doutora Márcia Mota para fazer a exposição. Ela terá 40 minutos para a exposição. Obrigada, Marília. Queria, em primeiro lugar, agradecer a SPPC pelo convite para estar aqui hoje, debatendo esse tema, cumprimentar o Peter Maia, companheiro antigo de trabalho, e dizer que aqui hoje eu estou representando o Dr. Carlos Gadelha, que é meu secretário. O Gadelha esteve ontem aqui representando o ministro. Infelizmente não foi possível para ele ficar 2 dias fora de Brasília, 2 dias consecutivos, e ele me pediu, então, para fazer essa palestra e participar desse debate. Tá ok. Bom, o tema que me foi destinado aqui hoje são políticas públicas de saúde, doenças negligenciadas, transmissíveis e não transmissíveis. Eu trago alguns dados epidemiológicos, mas eu vou falar em especial de uma política pública de saúde, que é a política de pesquisa para essas doenças, já que nós estamos, acho que é bastante propício, essa política, já que nós estamos no encontro da SPPC, né? Bem, não está passando. Mas passou. Passou. Bem, o aumento, o investimento na pesquisa em saúde tem aumentado muito nos últimos anos. A gente vê que ele cresce em torno de 533% nos últimos 15 anos, se a gente pensar em 1986 até 2005. No Brasil não tem sido diferente. O Brasil tem acompanhado essa tendência de aumento. Nos últimos 10 anos, relativo aos anos 2000 a 2010, nós tivemos um aumento do financiamento destinado à pesquisa em saúde só, na ordem de 350%. É um aumento importante. A gente passa, em 2000, de 12 bilhões destinados à pesquisa nesse tema, para 42 bilhões em 2010. Agora, olhando por dentro desse dado, esta é uma pesquisa de fluxo de recursos de fomento que a gente encomendou. Nós, do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, encomendamos essa pesquisa ao UERJ, ao Cid Manso, porque nós queremos ver quais são as fontes financiadoras e como cada fonte contribui para esse volume de recursos destinados à pesquisa em saúde. E aí a gente pode ver que, primeiro, a gente tem uma tendência forte de financiamento da iniciativa pública, quer dizer, do setor público. Ele é um grande financiador,
Isso tem consequências, a gente vê aí na setinha, nessa segunda setinha aqui, ó. Tá dando para ver daí? Nessa segunda setinha aqui, a contribuição do setor privado ainda é bastante acanhada, e isso tem uma consequência grave para o modelo de fomento à pesquisa praticada no país, que é, nós temos uma tendência grande de produzir conhecimento, em detrimento da inovação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação, ou seja, da produção de insumos que são estratégicos. Isso no campo da saúde é muito grave, se a gente pensar que temos um sistema universalista e que, em tese, os 180, 190 milhões de brasileiros fazem uso desse sistema. Portanto, se a gente for pensar em produto para a saúde, como kits diagnósticos, vacinas, hemoderivados, reagentes químicos, equipamentos médicos e, principalmente, claro, medicamentos, esse modelo de fomento na pesquisa, ele traz consequências graves para o desenvolvimento brasileiro em termos de inovação e desenvolvimento tecnológico. E os grandes financiadores, que está aqui, o governo, o Ministério da Saúde, nesse período, essa pesquisa não está sendo renovada, tá, gente? Referente aos anos de 2005 a 2009. Mas nesse período, o Ministério da Saúde só financiou menos a pesquisa em saúde que o Ministério da Educação, e aqui estão todos os gastos com a pós-graduação feita pelo MEC, né? Bem, e esse aumento do financiamento aliado a um boom, a um aumento significativo no número de mestres e doutores no Brasil. Isso colocou o Brasil numa posição importante no ranking mundial de pesquisa. Veja, o Brasil hoje ocupa o 13º lugar, sendo que até pouco tempo atrás, superando países como Suíça, Holanda, Rússia. Até pouco tempo atrás, em 81, nós ocupávamos a 27ª posição, e a gente salta dessa 27ª posição para a 13ª posição em 2008, no ranking. E esse ranking é considerado, gente, olha só, a partir das publicações, e a gente está considerando aqui portais, bancos de dados de peso, como o WISE e o Scopus, e a partir da publicação em revistas que contam no mundo, que são as revistas indexadas. Do ponto de vista da capacidade instalada, olha só, a saúde ocupa um quinhão importante na pesquisa no Brasil. Cerca de 30%, se a gente for considerar em termos dos grupos de pesquisa, olha só, dos 16 mil grupos, 6,7 mil são da área da saúde. Pesquisadores dos 34 mil, dos 83 mil, 5, mais ou menos, 34.000,5 são da saúde, e dos 54.800 doutores, 23.900, quase 24, são da saúde. Quer dizer, do ponto de vista da produtividade nacional, a saúde é uma grande área que contribui para essa produtividade de pesquisa no Brasil. Olha o aumento ao longo dos 15 últimos anos, olha o aumento que houve de número de grupos de pesquisa em saúde. Isso para a gente, para o meu objeto de trabalho particularmente, que é a pesquisa em saúde, isso é valoroso. Hoje, praticamente, não conheço nenhum tema de pesquisa em saúde que a gente lance no Brasil e não tenha comunidade científica para responder esse tema. Pronto, olha só, se a gente pensar na evolução anual do número de doutores, dos 12 mil doutores formados no país em 6 anos, 1/3 dele, ou seja, continua aquela tendência, 30% são da área da saúde e afins. Aqui estão incluídas as áreas das ciências da saúde e ciências biológicas. Olha aí, a parte em vermelho aqui, se a gente considerar o total, olha aqui, o vermelhinho, deixa eu tirar essa cadeira que está atrapalhando. Aqui. Isto aqui é o correspondente aos pesquisadores da área da saúde. Quando a gente discrimina esse dado por dentro, a gente vê que nos 6 últimos anos, 4 mil doutores foram formados no país nas áreas de ciência da saúde e ciências biológicas. Ou seja, são dois movimentos importantes que aconteceram no país na última década, que é o aumento significativo do número de mestres e doutores no país, ou seja, de massa crítica para desenvolvimento de pesquisas no Brasil, aliado a um aumento também significativo do volume de recursos destinados à pesquisa em saúde. Quando a gente olha a evolução da
das publicações nas revistas indexadas, olha aí, o Brasil sai em 2004, aqui, em 2004, o Brasil sai de 16, estou falando da linha vermelha, que é a publicação internacional nas grandes revistas indexadas. A gente sai de 16 mil publicações para 30 mil publicações, também é um número bastante expressivo. Agora vamos falar um pouco de um movimento, um dos movimentos que aconteceu nessa década, que foi a entrada do Ministério da Saúde na pesquisa em saúde, que contribuiu, foi um dos movimentos, não foi o único, mas foi um dos movimentos que contribuiu muito para esses números específicos que a gente tem aí hoje. Enfim, o Ministério da Saúde passa a atuar na pesquisa em saúde de forma mais importante, de forma mais expressiva, a partir do ano 2000, quando se cria o Departamento de Ciência e Tecnologia. E esse Departamento de Ciência e Tecnologia ele veio com essa missão, aproximar a pesquisa em saúde da Política Nacional de Saúde. Havia um distanciamento secular entre essas coisas. Durante muitos anos a gente sabe que os principais temas de pesquisa que figuram nos editais eram dados, eram definidos por pesquisadores ilustres. A partir do momento que o Ministério da Saúde passa a atuar mais expressivamente na pesquisa em saúde, os temas de pesquisa que figuram nos editais passaram a ser balizados pelas reais necessidades de saúde da população. Ou seja, aqueles problemas de saúde que mais afligem a população é que passaram a ser objeto dos editais. E isso foi fruto, não foi só pela entrada do Ministério da Saúde nesse mercado, vamos dizer assim, da pesquisa em saúde, mas principalmente de uma parceria que o Ministério fez com as principais agências de fomento, aqui estão todas as FAPs do Brasil, as 24 FAPs, inclusive nos estados onde não tem fundação de amparo à pesquisa, isso foi feito com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a nossa parceria com o MCT, através das suas duas agências, FINEPS, PQ e MACAPS. Houve um acordo naquele momento de que os temas dos editais em saúde seriam definidos a partir dos dados epidemiológicos, a partir dos grandes indicadores que a gente tem e das principais necessidades de saúde da população. Bom, alguns marcos institucionais da atuação do Ministério nesse campo, em 1994, foi realizada a primeira Conferência de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, que esta conferência definiu que o Ministério da Saúde deveria ter um campo destinado à pesquisa em saúde. Isso não aconteceu na época, foi acontecer 6 anos depois, com a criação do Departamento de Ciência e Tecnologia em 2000, que ganha, na verdade, um novo status institucional, e isso não foi só em termos de status, mas em termos de volume de financiamento, quando em 2003 este departamento, depois da criação do departamento, é criada a Secretaria de Ciência e Tecnologia. É a partir daí que a gente passa a contar, de fato, com um volume de recursos importantes para fazer fomento à pesquisa no Brasil. Em 2004, realiza-se a segunda Conferência de Ciência e Tecnologia, onde a gente chancela, na verdade, 2 documentos que são nossos grandes marcos, nossas bíblias, que é a Política Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, uma política que foi pactuada com os 2 outros setores, ela não é letra morta, ela foi de fato pactuada com o MCT e com o Ministério da Educação, e a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, que muitos de vocês conhecem. E em 2007 dá-se um novo passo rumo à inovação, ao desenvolvimento tecnológico e inovação, e incremento dessas 2 áreas, que é a criação do Departamento do Complexo Industrial da Saúde. Esse departamento ele foi concebido na perspectiva de que a gente possa estar produzindo de forma mais autônoma os principais insumos de saúde. A saúde usa muito insumos, eu já dei alguns exemplos aqui, medicamentos, kit diagnóstico, reagentes químicos, equipamentos, mas principalmente medicamentos, para que a gente possa ter mais autonomia na produção desses insumos, fique menos dependente da produção estrangeira desses insumos que são muito caros para a gente. E a gente paga caro pelo fato de não produzi-los. Então esse departamento foi criado nessa perspectiva, na perspectiva de busca de soberania, de busca de autonomia para o Brasil, para nos tornarmos mais independentes na produção desses insumos. Fruto, então está aí a carinha desses 2 grandes marcos institucionais da atuação do DECIT, que é a política, a agenda de prioridades. Hoje é uma agenda utilizada pelas grandes agências de fomento, todas elas usam este documento produzido, que quase que traz um elenco de temas de pesquisa, de linhas de pesquisa relacionadas aos grandes campos de conhecimento da saúde da mulher, criança, nutrição, diabetes,
pesquisa clínica, biotecnologia, pesquisa biotecnológica, enfim, é um instrumento de trabalho poderoso que tem orientado o fomento à pesquisa em saúde no Brasil. Todas as FAPs utilizam esse instrumento para a definição dos temas dos seus editais, assim como o MCT, através do CNPq e da FINEP, e a política que traz a nossa forma de atuação, traz alguns pressupostos que são caros para a gente, como, por exemplo, a busca de maior equidade na pesquisa em saúde. A pesquisa em saúde segue a iniquidade que a gente tem na área da saúde, em outras áreas também, mas falando um pouco aqui da minha praia na área da saúde no Brasil, e esse documento traz algumas diretrizes importantes para que a gente busque reduzir essas desigualdades, entre outras coisas. E aí, os mecanismos de fomento que a gente utiliza. Veja, a gente faz um clássico, é o fomento que a gente chama de fomento nacional, que é o que toda agência de fomento faz no mundo. Nós não somos uma agência de fomento como o CNPq, que é uma agência, digamos, generalista. A gente é uma agência de fomento temática. Nosso tema é uma agência de fomento que só financia a pesquisa em saúde. E como qualquer outra agência de fomento, eu lanço um edital nacional, concorrem as melhores propostas, aquele que tem a melhor proposta ganha. Isto é um clássico. Mas esse modelo tem um problema grave, que ele é extremamente reprodutor de iniquidade. Tá? Acabam sendo privilegiados os grandes centros formadores de ciência e tecnologia, eles acabam sendo privilegiados não só porque ganham os editais, como também porque recebem o financiamento. Então isso acaba se virando um ciclo perverso, e na tentativa de quebrar ou de reduzir esse ciclo, a gente lançou mão de uma outra estratégia de fomento que a gente chama, muitos de vocês aqui conhecem, os pesquisadores que estão aqui provavelmente já são clientes desse programa, no tema aéreo, que é o PPSUS, que é o Programa Pesquisa do SUS. Esse é um programa, um modelo bastante interessante, tem sido reproduzido em outros países. A gente teve recentemente aqui Argentina, Chile, França, Espanha, alguns países querendo conhecer melhor esse modelo de fomento, porque eu não diria que o PPSUS promove a equidade, mas ele é uma ferramenta importante para reduzir desigualdade. Veja, nós lançamos editais por estado, e pesquisadores de São Paulo não podem concorrer na Bahia, ou pesquisadores do Rio de Janeiro não podem concorrer no Rio Grande do Sul, só podem concorrer, eles podem se aliar, mas a instituição executora tem que ser daquele estado. Isso se movimenta muito e gera um novo panorama em termos de competitividade nacional com a pesquisa em saúde, porque os pesquisadores acabam aprendendo, se gabaritando em fazer projetos de pesquisa da melhor forma que tem para se capacitar, que é aprender fazendo. Ou seja, eles acabam se capacitando, fazendo os próprios projetos, eles têm muito mais chance de ganhar. Pesquisadores de estados que são menos centrais na pesquisa em saúde têm muito mais chance de ter seu projeto aprovado dentro desse programa do que concorrendo nacionalmente através do fomento nacional. E a terceira forma da que a gente tem de operar é a contratação direta. Quando isto acontece, é um volume de recursos, apesar de importante, é uma modalidade de contratação menos usual, porque ela não usa a concorrência pública. Ela acontece quando a expertise para desenvolvimento de determinado tema, ela está muito acumulada em poucas instituições, às vezes numa única instituição. Então aí a gente abre mão de lançar o edital, que é um mecanismo que gasta dinheiro, enfim, o edital é caro, a gente abre mão e contrata aquela instituição pela expertise que ela tem diferenciada das outras instituições que se dedicam ao mesmo tema. Passou. Para desenvolver essas atividades, a gente entendeu naquele momento que nós não íamos reproduzir, que nós temos um erro clássico, que em muitas áreas assim, incorre nesse erro, que nós não queríamos criar dentro do Ministério da Saúde uma estrutura que fosse, como a do CNPq, por exemplo. Não, a gente foi atrás de buscar essa parceria. Nós firmamos uma série de parcerias com todas essas instituições aí que vocês estão vendo, para usar, na verdade, a máquina deles para fazer o nosso fomento. Então, o Ministério da Saúde fica com aquilo que é o coração das atividades de fomento, que é a definição dos temas de pesquisa. Um efeito importante dessa parceria é que ele acabou alavancando um volume de recursos que não viria para a pesquisa de saúde, porque o acordo é o seguinte: eu faço um edital com o CNPq, com a FINEP, com a FAPESP, com a FAPEMIG, com a FAPERJ, mas para cada real que eu ponho, vocês também têm que pôr um real. Essa proporção de 1 para 1, ela só não é no âmbito do PPSUS,
porque obviamente a gente tem estados com diferentes níveis de riqueza no país. Eu não posso estar fazendo o mesmo acordo que eu fiz no Piauí com São Paulo, certo? Então, essa diferenciação, essa proporção é diferenciada. Mas o fato é que essa regrinha pétrea que nós temos, que é o parceiro também tem que pôr dinheiro, ele acabou trazendo para a pesquisa de saúde um volume de recursos que, por estarem nessas agências que são, vamos dizer, genéricas, ou seja, elas cuidam de todos os campos do conhecimento, aquilo não viria para a pesquisa de saúde. Então, talvez tão importante quanto o volume de recursos que a gente botou na pesquisa de saúde nesses 10 últimos anos, seja o volume de recursos que nós alavancamos também, que vieram de outras áreas e passaram a ser destinados à pesquisa de saúde. Então, nós fizemos, para que isso acontecesse, nós temos parceria com todas essas instituições, algumas coisas, inclusive inéditas, que eu vou estar mostrando para vocês lá na frente, como, por exemplo, uma parceria para desenvolvimento da rede de terapia celular, pesquisa com células-tronco. Nós temos a parceria de um banco dos ministérios, isso é muito raro nesse país. Vocês todos já ouviram falar que a esplanada, os ministérios, a esplanada dos ministérios é formada de feltros, e é verdade isso. E é muito difícil, muitas vezes, até que 2 departamentos dentro do mesmo ministério conversem. Imagina fazer uma série, quase que 800 bilhões de reais de parceria com a MCT. Não é fácil, mas a gente é um casamento, que tem seus percalços como todo casamento, mas é uma parceria bastante exitosa, essa parceria do Ministério da Saúde com a MCT, por exemplo. Bom, e daí, olha só, de 2003, na verdade eu diria até que não é de 2003, porque 2003 nossa participação financeira ainda era muito acanhada no fomento da pesquisa em saúde, mas olha só, de 2004 a 2010 nós financiamos 3.853 projetos e investimos 716 milhões. Esse valor passa de 1 bi no momento que a gente passa a contabilizar o volume de recursos que os parceiros botaram na pesquisa que a gente idealizou. Pesquisa onde nós definimos os temas, a gente formulou o edital e os parceiros passaram a botar dinheiro na gente. Isso quase que dobra, vai para... não dobra, mas vai para 1 bi 400 mais ou menos. E aí, quando a gente compara essas duas estratégias que eu falei para vocês, o Fomento Nacional, que é um clássico, com essa estratégia que é redutora de desigualdade, a gente vê que a gente financiou ao longo desses anos 1.954 projetos do PPSUS e 1.779 projetos pelo Fomento Nacional. O número de projetos do PPSUS supera o número de projetos do Fomento Nacional, porque são projetos mais baratos, mas vocês vão ver que em termos de recurso, o fomento no gasto com o Fomento Nacional ainda é muito maior que o gasto com o PPSUS. A gente já gastou até agora 126, isso não estão contabilizados os dados ainda, boa parte dos dados, por isso que vocês estão vendo que 2010 lá é pequenininha as torres de 2010 aqui, que parte desses gastos de 2010 ainda não estão contabilizados aqui. Então foram 504 milhões destinados ao Fomento Nacional e 126 milhões destinados ao PPSUS. E agora, mais diretamente no tema, que é o objeto dessa discussão aqui hoje, que são as doenças crônicas, eu trouxe alguns dados epidemiológicos e depois como é que a gente vem respondendo através de uma política de pesquisa a esses dados. Então veja, as 5 primeiras causas de óbito, segundo grandes grupos de causas no Brasil e regiões, hoje são essas: doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, as causas externas aqui e causas externas. É importante a gente dar uma ênfase em acidentes e violências. Na verdade, eles é que têm contribuído de forma significativa para que as causas externas cada vez mais figurem entre segunda e terceira causa de morte. As doenças do aparelho respiratório e outras doenças endócrinas, nutricionais. Vocês veem aí que isso se comporta de forma pouco diferente entre as regiões. As doenças do aparelho circulatório passaram a ser mesmo a primeira causa de morte em todas as regiões. Até pouco tempo atrás, ainda a região Nordeste, região Norte e Centro-Oeste, ela estava como segunda causa de morte. Isso já foi superado. Hoje nós temos o Brasil inteiro se comportando muito, em termos de mortalidade, se comportando de forma muito semelhante ao praticado nos países desenvolvidos. A segunda causa de morte, há uma troca aí de lugar, a depender da região, entre causas externas e neoplasias, e de uma forma geral, a quarta causa de morte é a doença do aparelho respiratório. E está aí a distribuição desses óbitos segundo os grandes grupos. Está aí
essa área aqui, está de baixo para cima, tá, gente? Aqui, essa área aqui vermelha, são as doenças do aparelho circulatório, neoplasias, causas externas, como é que isso tem se comportado no período de 1980 a 2005. E o que a gente percebe através desses dados são do boletim epidemiológico da SPS, é que há um aumento de prevalência significativo, principalmente dessas doenças, né? Diabetes e suas consequências, hipertensão e suas consequências, sobrepeso, obesidade, consumo abusivo de álcool. Aqui não está esse dado ainda, mas esse dado está sendo novinho, sendo fabricado agora pela SPS, que é como os acidentes de trânsito têm interferido nesses indicadores. O fomento, e aí, quer dizer, como é que a gente tem respondido em termos de pesquisa científica e tecnológica a essa transição epidemiológica e também a transição demográfica, né? Boa parte desse aumento de doenças do aparelho circulatório também se deve à transição demográfica que estamos vivendo, enfim, olha aí. Ao longo desses anos, de 2003 a 2010, mas mais de 2004 a 2010, foram 680 projetos em doenças não transmissíveis. E 136 milhões gastos em pesquisa só pelo nosso departamento a essas doenças. Isso dobra, tá, gente? Isso dobra, na verdade, quando a gente conta com o recurso que o MCT coloca nas pesquisas que a gente fomenta, esse recurso, 136 milhões de dólares. E aí a gente quer destacar algumas grandes ações. Olha só. O ELSA é um estudo já bastante conhecido hoje, é uma coorte, é um estudo longitudinal que envolve 15 mil servidores que estão hoje dentro das universidades, entre aposentados e ativos, de 35 a 74 anos, se não me engano. É uma coorte que vai estar acompanhando o comportamento desses indivíduos, epidemiológico desses indivíduos, pelos próximos 30 anos. O ELSA hoje, atualmente, ele finalizou a primeira onda de exames. Essa é uma etapa importante desse estudo, porque são muitos exames, muito. Então, fazer exame de 15 mil pessoas não é fácil, está finalizando a primeira onda agora. Então, esta é uma grande ação que a gente provavelmente vai estar fomentando. É uma parceria nossa com a MCT, tá? Através da FINEP. É uma grande ação que a gente vai estar fomentando aí nos próximos 30 anos, provavelmente. O ERICA é um estudo novo, recente. É um estudo coordenado pelo Moisés Sclou, da UFRJ, que envolveu 7 milhões, 6,5 milhões mais ou menos. É multicêntrico, tem 26 centros envolvidos, e é isso, é um estudo de risco cardiovasculares em adolescentes. Então, a ideia é a gente estar estimando a prevalência da diabetes, obesidade, enfim, de todos aqueles fatores que houve, que eu mostrei na tabela anterior, em que houve uma prevalência, um aumento de prevalência significativa do país. Então, o ERICA veio para dar conta disso. É um grande estudo. Ele está iniciando, então estão no período, ele teve início, o estudo começou, o planejamento do estudo ano passado, então eles estão agora na fase de definição da amostra, a gente acompanha para e passo desse processo. Outra grande ação é o PREVER, é um estudo em parceria com a URGS. A ideia é a gente estar investigando se o tratamento medicamentoso de indivíduos com pré-hipertensão reduz a incidência da hipertensão. É um estudo de 8 milhões, quem coordena esse estudo é o Flávio Fux, da URGS, tem 2.600 participantes, é um estudo nacional, já temos 218 pacientes incluídos, enfim, é um estudo que vai andando muito bem. E ROD, que é coordenado pelo Krieger, é um estudo, existe uma hipótese, que vem se comprovando francamente, que a cesta medicamentosa que se pratica hoje para hipertensão, 20% da população brasileira são resistentes, tem hipertensão resistente. Então a ideia é a gente estar estimando melhor esse número, a gente já sabe que isso ultrapassa os 20%, e essa pesquisa veio responder a isso. Em breve, assim que a pesquisa acabe, está podendo fornecer para a população brasileira uma outra cesta medicamentosa que alcance essa população que tem hipertensão resistente. Esse é um estudo muito importante, a gente já tem 265, isso já aumentou. Eu tive uma reunião recente com eles, a gente já tem mais de 300 pacientes incluídos nesse estudo. Rede Câncer, essa rede é uma rede em parceria com o Instituto Pasteur de Paris,
Nós lançamos 2 editais em parceria também, o edital de 2008 de 5,38, dado está errado, tá? São 5,38 bilhões de dólares. E um edital em 2009, que a gente contratou dois estudos, todos em parceria com as universidades parisienses, de 5,46 bilhões de dólares. Nós lançamos ano passado um edital em 2 etapas, um edital de diabetes mellitus, ele foi um edital de 6 milhões, esse ano vem a segunda etapa dele de 6 milhões também, foram 6 milhões para financiamento de 8 estudos, essas linhas temáticas, estratégia para melhorar a qualidade da atenção ao paciente com diabetes e tal, prevenção da diabetes e suas complicações, avaliação de novas tecnologias terapêuticas. Lançamos também ano passado um edital de crack de 4 milhões, com esses objetivos, caracterização dos usuários, avaliação da rede assistencial e a atenção clínica ao usuário de crack. Essa é uma parceria com a Universidade Canadense. Esses projetos todos têm pesquisadores brasileiros e pesquisadores canadenses, principalmente os projetos de neurociências. É uma iniciativa nova, esse edital foi lançado no finalzinho do ano passado. A gente vai ter a primeira reunião com os pesquisadores que ganharam os projetos agora em agosto deste ano. Essa é uma outra grande ação que a gente investiu muito do nosso tempo de recurso nela, a Rede Nacional de Terapia Celular. Hoje, esta rede propiciou o Brasil, hoje não deve nada a ninguém na pesquisa de ponta com células-tronco. Nós estamos muito avançados de fato. O fato, durante o governo Bush dos Estados Unidos, não poder, a maioria dos seus estados, à exceção daquela época da Califórnia, não poder fazer pesquisa com células-tronco embrionárias, isso acabou dando um fôlego para os outros países, e o Brasil soube aproveitar bastante essa oportunidade. Essa rede é formada pelos grupos de pesquisa por 8 centros de terapia celular. Já foi esses 800, a ideia é que esses 800 estejam produzindo, disponibilizando para os grupos de pesquisa brasileiras as linhagens celulares que esses grupos vão utilizar no desenvolvimento de suas pesquisas. Enfim, então nós temos produção nacional de células-tronco mesenquimais, hematopoéticas, embrionárias, induzidas. O Brasil é o 6º país no mundo a produzir sua linhagem própria de células-tronco induzidas. Isso foi amplamente noticiado nos veículos de massa do Brasil. É uma parceria entre a Lígia da USP e o Stephen Ring da UFRJ. E esse ano, no segundo semestre desse ano, nós vamos ter mais uma ação indutora desta rede. Nós temos uma reunião com eles, com os membros da rede agora, em agosto também, para definir os alvos de pesquisa do nosso próximo edital, que sai no segundo semestre desse ano. Então, é uma rede que tem trabalhos magníficos. O Brasil não só é o 6º país, como o Brasil também é dos poucos países que hoje já desenvolveu já tem pesquisa com células-tronco embrionárias a partir do desenvolvimento dessa linhagem celular no país. Outro grande estudo, esse estudo deve estar para ser finalizado, é um estudo, tem essa sigla feia, mas é um estudo no Centro Randomizado de Terapia Celular e Cardiopatia. São 4 estudos selecionados, tem 600 colaboradores, a maioria no Sudeste, mas a gente também tem na Bahia, o Centro Colaborador. Tem 4 dados com um estudo de 13 milhões, e os resultados desse estudo já devem estar. A gente acredita que no final desse ano, início do ano que vem, a gente já possa estar publicando o resultado desses estudos e vendo, de fato, o implante autólogo dessas células para essas cardiomiopatias, onde isso traz benefício para o paciente, onde não traz. E agora a pesquisa em doenças transmissíveis. Ao longo desses, de 2004 para cá, a gente financiou 845 pesquisas em doenças transmissíveis, envolvendo um total de recursos de 162 milhões dessas pesquisas. As doenças mais pesquisadas foram essas 7 doenças definidas a partir de uma definição interna da SPS, de quais seriam as doenças negligenciadas, então prioritárias. E aí decide, a partir desta definição política, de que essas são as doenças prioritárias, nós centramos fogo nas nossas atividades de fomento
nessas doenças ao longo desses últimos... Essa definição de doenças negligenciadas, ela foi de 2007. Então, de 2007 até agora, foram 63.221 projetos contratados. Está aí o número de projetos de recursos por doença. Esse quadro nos traz isso. Não é? Esse dado está errado, porque não é de 2013 e 2010. 2013 a gente acha que ainda nem tinha o conceito de doenças negligenciadas, ele é mais recente. Isso veio, esta definição foi feita em 2006, de quais seriam as 7 doenças negligenciadas. E uma grande ação que foi desencadeada ano passado, nós todos nos beneficiamos dela, grande parte da população se beneficiou dela, a gente viveu uma pandemia do H1N1. Enfim, não havia nem kits diagnósticos suficientes para todo mundo, a OMS não estava dando conta disso, nem vacina. Então, nós rapidamente tivemos que desenvolver uma vacina nacional. Essa vacina foi amplamente veiculada na televisão, vocês viram isso, e da mesma forma, tinha kit diagnóstico molecular para diagnóstico do H1N1. Esse kit diagnóstico está sendo introduzido na rede pública de laboratórios, está em fase de introdução. E agora as perspectivas de ação para a gente esse ano. Esse ano ainda a gente lança essa rede, na verdade a gente já tinha uma rede malária, uma rede dengue em parceria com o MCT, mas o que a gente vê é que essa rede malária e rede dengue, embora tenham projetos importantes, eles não estão trabalhando de forma cooperativa. Enfim, a gente resolveu lançar então um grande programa nacional de doenças negligenciadas e outro grande programa nacional de doenças crônicas. Esse vai ser um lançamento ainda este ano. Todos os esforços isolados naquelas doenças negligenciadas, eles vão estar agora dentro desse grande programa. A ideia é que a gente faça com que a pesquisa de um campo e a pesquisa de outro campo podem ser potencializadas em termos de otimização de recursos, otimização de expertises, enfim, é um pouco essa perspectiva para este ano, e era isso. Obrigada. O resto fica no debate. Melhor o debate, eu vou não abrir agora nesse momento, mas passar a palavra para o doutor Mittermeier Reis, para que faça a exposição, e depois nós teremos um tempo para o debate. Aí vamos poder contar então com a presença da doutora Márcia, que teremos tempo antes da saída dela para o Brasil. Então, passa a palavra para o doutor Mittermeier, terá 40 minutos. Bom, eu agradeço a comissão organizadora, a professora que está coordenando, a presença de vocês. Diferente um pouco de Márcia, eu vou tratar minha apresentação com efeitos concretos. De Márcia, era o que nós esperávamos dela, porque é uma coisa que apresenta o panorama geral do que está se passando no Brasil. E eu vou falar coisas pontuais, como pesquisador, apesar de ser um diretor da Fiocruz, que é do Ministério, mas eu vou falar muito mais como pesquisador. Eu também tenho me beneficiado dos editais, e é interessante quando Márcia chama a atenção que as redes de dengue, mas aí foi uma questão de concepção. Quando chamaram o edital de rede de dengue, foi isso na minha apresentação, era um edital que o pesquisador teria que incluir grupo de 3 regiões do país. Incluindo grupo de 3 regiões do país, estava subentendido que a FAP daquele estado teria que colocar dinheiro. O que aconteceu? Os estados em que não teve ganhador como proponente, coordenador, eles retiraram o apoio. Dou um exemplo concreto. Eu tinha um colega meu do Mato Grosso do Sul. Ele entrou com o projeto como coordenador. Ele não ganhou. Mas tinha um outro colega do Rio Grande do Mato Grosso do Sul que estava comigo. Nós ganhamos. Mas aí o colega convenceu a FAP a não botar o dinheiro. Como a FAP não botou o dinheiro, não entrava dinheiro da FAP, o DECID, o edital, não contemplou aquele lugar. Tanto é que eu estou sozinho. Eu estou até um pouco contrário, quer dizer, eu tenho um projeto que eu espero convencer depois o Ministério, o DECID, convencer o CNPq, para que se vote essa ideia de colocar de volta os colegas das outras unidades, independente da FAP ter colocado dinheiro. Bom, nossa palestra, eu vou basicamente, vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma fundamentação e eu vou até me contrapor ao conceito de doença negligenciada.
Depois vocês vão entender no final da minha palestra. Eu acho que não tem doença negligenciada. Eu acho que tem populações negligenciadas. O conceito de doença negligenciada surgiu basicamente porque a grande indústria farmacêutica não queria produzir medicamento para esquistossomose, para leishmaniose, não quer produzir medicamento para as doenças de pobre. Então, para ele é mais chique produzir Viagra, produzir antidepressivo, porque isso dá dinheiro. Está claro? Então, aí ficamos nós assim, botando. Aí o Bill Gates vai lá e encaixa. Doença negligenciada. O Bill Gates hoje é o grande financiador. A OMS não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro, então o Bill Gates determina. E aí a gente tem que tocar, dançar conforme a música. Então eu não vou ficar discutindo, já discuti isso, às vezes até no próprio ministério com meus colegas. O que nós temos são populações negligenciadas, eu vou mostrar, tentar mostrar concretamente, com uma análise geral e depois especificamente nas ações nossas na cidade de Salvador. Vejam vocês, quais são os grandes, e você vai ver que esses grandes desafios que estão hoje pautados no mundo, energia, água, alimentos, alterações climáticas e pandemia. Esses são grandes desafios para a ciência devido ao crescimento populacional e transição demográfica, que é aquela transição, pessoas saírem da zona rural para as grandes cidades. Vocês vão ver que isso aqui tensiona fortemente as populações negligenciadas e o aparecimento de doenças que no passado foram doenças até identificadas em grandes cidades, como a esquistossomose em Salvador, depois ela fica no campo e hoje está voltando para Salvador, que eu estou vendo os bairros de Salvador, 20% dentro dos bairros de Salvador, que eu vou mostrar daqui a pouco. Muito bem. Opa. Esse é um dado que veio de um estudo coordenado por um grupo muito interessante, que tinha o professor Jatene, Paulo Búzios, Jair Wilson, grandes cientistas da área de saúde coletiva, da área médica dura, mas tinha artistas, tinha a Sandra de Sá, tinha aquela moça que fez a novela, Escravizar, Lucélia Santos, vários indivíduos de outras áreas, eles escreveram um trabalho, tinha um produto que, para o presidente Lula, que foi definir determinantes sociais de saúde no Brasil. Quais são os grandes problemas? E eu estou pegando esse slide que veio desse trabalho, que mostra o seguinte, vejam vocês, em 1940, Massa mais ou menos chamou a atenção disso, nós tínhamos 69% da população brasileira estava na zona rural, como eu, sendo povoados no interior da Bahia. E você tinha 31% nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. Hoje, esse dado, em 2011, já está maior. Mais de 85% das pessoas vivendo hoje no nosso país nas grandes cidades. E somente 15% vivendo na zona rural. Então esse é um desafio que os presidentes vão ter que criar um incentivo para a gente voltar para o interior. Ora, isso gera uma tensão violenta. E aí você pega esse mesmo quadro, e aqui é a cidade de Salvador. Se você pega uma parte de Salvador, vejam vocês, aqui é o bairro da Pituba, que legal, cheio de apartamentos sofisticados, piscina, apartamento, um Rio Vermelho muito bonito, boêmio, e esse buraco aqui. Essa cratera é uma grande favela do Nordeste de Amaralina. Então você vê, né? Você vê aqui o São Paulo, que coisa magnífica. Você vê esse grande edifício, olha que edifício fantástico, cheio de piscina por andar. Olha a favela aqui do lado. Então é um país de uma injustiça social muito grande, de uma desigualdade muito forte. E isso está tensionando naquilo que eu vou mostrar para vocês. Novamente aqui, esse dado eu já falei, só para chamar a atenção. Então você tem, por exemplo, essas cidades com um quadro como esse, que poderia ser São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife. Você tem nessas cidades, quando o cara mora na periferia da cidade, ele mora em condomínios fechados, maravilhosos, e eu vou mostrar um exemplo contundente aqui do que está se passando no conjunto Alphaville em Salvador. É o conjunto chique similar ao que temos em São Paulo. Agora, você tem lado a lado isso aqui, ó, reproduzindo situações onde o cara vem do interior, ele está vivendo, quer dizer, o cara sai do interior, vem para as grandes cidades, ele passa a viver amontoado, que nós chamamos de favela, favelados, sem condições sanitárias, sem educação e pior, sem informação. E aí você vê um cão aqui amarrado do lado, que vira uma coisa fantástica para você testar a leishmaniose, por exemplo. Então você está tendo leishmaniose visceral nas nossas cidades. Eu sou um produto disso. Eu nasci em um povoado de 200 habitantes, fui morar numa cidade de 20 mil, não tinha alternativa no interior para estudar, queria ser médico, fui para Salvador. E eu morei numa favela aqui nessa rua, mais ou menos aqui.
Quando eu cheguei, isso aqui é 59, né? Não tinha uma casa, eu não cheguei nessa época. Quando eu cheguei, mais ou menos em 70, em Salvador, eu morei nessa favela aqui de Pau da Lima, que eu vou mostrar mais adiante. Ela não tinha quase casa. Hoje, Pau da Lima, 89, 2002, você tem um amontoado, é uma casa que o cara faz, o filho casa, ele faz um puxadinho para o filho, para a filha, para o cunhado, e as pessoas vivem em condições extremamente salubres, sem condições sanitárias, sem educação e sem informação. Vamos lá. Esse é o Pau da Lima. Esse é um bairro de Salvador que ele representa o que está vendo nesse Brasil todo. Quer dizer, onde você vive um conjunto de indivíduos que eu chamaria de populações negligenciadas. Vejam vocês, cada pontinho vermelho que vocês estão vendo aqui são casos de indivíduos que tiveram uma doença que eu vou tratar daqui a pouco, de leptospirose, que morreram. Eu vou tratar desse assunto daqui a pouco. Então você vê que esses indivíduos que morrem, curiosamente, no mesmo bairro que está aqui em cima, nessa área central, no platô, ele não sofre muito, mas quem está morrendo de leptospirose é que eles estão morando lá embaixo. A favela aqui é diferente do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é em cima, na Bahia, nos buracos dessas valas, onde você tem esse pessoal que aqui não vem carro para coletar lixo, não tem esgoto, a água se acumula aqui, o lixo ficando atrás, o rato libera a leptospirose e morte, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Muito bem, e o desafio é fazer trabalhos como esse, onde na época eu comecei aqui com a Cornel, hoje eu, meu colega Albert, onde nós trabalhamos na Associação de Moradores. Eu vou tentar mostrar para vocês que diante dessa diversidade você pode fazer uma ciência com inclusão social, redução de desigualdade e fazer inovação. Vou tentar mostrar para vocês que nós saímos das favelas uma molécula, um produto concreto para o nosso país. Vamos lá. Aqui, gente, eu bebi água desse lugar aqui quando eu fui morar no Pau da Lima em 70. Era um rio limpo, cristalino. Esses riachos nas cidades estão virando esgoto. Aqui é esgoto hoje. Aqui você pega a listosomosa, aqui você pega a leishmaniose, aqui quando a água está mais limpa, prolifera o mosquito da dengue. Então essas são populações negligenciadas. Não são doenças negligenciadas, as populações é que são negligenciadas. Porque em Salvador, na mesma cidade, quem está vivendo bem não tem essas doenças. Muito bem. Veja você, essa moça aqui, essa senhora, eu tenho uma organização, eles têm uma casa, ela tem uma vendinha aqui desse lado, uma bodegazinha aqui, onde vende cachaça, vende cigarro, e aí o poder público ausente. Então quando chove, ela vem para tirar areia, chama alguém que é amigo. Esse pessoal todo, quase todos tiveram leptospirose, mas a felicidade que eu tenho, que alguns deles estão virando cientista e fazendo teste diagnóstico, que nós vamos lançar até o final do ano, já está aprovado quase na Anvisa, e vocês vão tomar conhecimento provavelmente através da vida. Ora, então o que é que nós temos até agora? Você tem o seguinte, você tem gente saindo do campo para as grandes cidades. Isso gerando o que nós chamamos de favelas. Vê a declaração do milênio. 1 bilhão de pessoas, 32% da população urbana mundial vive em favelas. Você tem que, a declaração do milênio prevê que haverá recursos disponíveis para uma melhoria significante de vida de 100 milhões de indivíduos em 2010. Entretanto, a população que reside em comunidades carentes urbanas alcançará 2 bilhões. Ou seja, nós vamos ficar em 2025 com 1 bilhão e 900 milhões de pessoas em favelas, e aí sim vai aparecer aquela outra coisinha que nós estamos chamando a atenção, que é violência. Porque essas pessoas, sinceramente, aí eles não vão restar muita alternativa a não ser tomar as coisas na força. Porque... Quais são as consequências que nós temos da desigualdade social e urbanização? Que perfil de doença está aparecendo? Das infecciosas, que eu chamo perfil de doença das populações negligenciadas. Ora, dengue, eu vou mostrar para vocês. Leptospirose, vou mostrar como exemplo, doença de Chagas e listosomosa. Eu mostro primeiro listosomosa e Chagas. Mas tem muita tuberculose, com resistência à droga. Hoje não falamos de MDR, muito droga para os não, é XDR, ou seja, extended. Está muito mais daquilo que se conceituou como droga. Meningites bacterianas, infecções respiratórias, hanseníase e febre reumática. Eu, antes que eu esqueça, febre reumática, porque a febre reumática ela surge de uma infecção pelo Streptococcus purulacus. E aí você vê como é negligenciada a coisa. Antes de avançar aqui, para essa febre reumática, nós fizemos um trabalho agora para mostrar. Você tem dois, no histograma, você tem, se você considera, vamos supor isso aqui, você teria basicamente
uma coluna aqui, uma coluna a este nível. Esta coluna que está aqui, pessoas que têm doença reumática, que têm que trocar uma válvula com 20, 30 anos, são não brancos pobres. Você tem uma outra coluna cá embaixo, 60 anos, é o que troca válvula de 60 anos, são brancos e ricos. Onde é que está a negligência também? É que esse indivíduo que troca a válvula aqui, não branco, pobre, ele recebe uma válvula que a gente chama de prótese biológica, que tem que trocar 15 anos depois. Esse que recebe esta válvula aqui, geralmente é o rico, ele bota uma prótese mecânica. Quando é que você bota uma prótese biológica no mecânico? Eu boto uma biológica quando eu sei que o cara é pobre, que não vai ter um bom acompanhamento médico. Se ele vai ter um bom acompanhamento médico, eu boto uma mecânica, que vai ser paralisado, eu vou acompanhar. Só que o cara que recebe a prótese biológica, ele troca 15 anos depois. Aí ele tem 2 vezes mais risco de morrer. Então ele é negligenciado. Então, para a gente chamar a atenção disso. Doenças não infecciosas, hipertensão, obesidade, diabetes, asma e violência. E aí tem uma doença que a gente fica no limbo, que é o câncer. Qual é o problema de câncer no Brasil hoje? É o câncer do colo de útero. Mas ele é uma doença crônica, poderia ser crônico-degenerativa, mas causada por quê? Pelo HPV, por um vírus. O cara que tem um câncer de fígado, tem uma cirrose. Cirrose é crônica, causada por quê? Por um vírus. Né? E assim por diante. O cara que tem câncer de estômago, causado por quê? Por um H. pylori que ele tem, que é uma bactéria que causa câncer. Quer dizer, são essas coisas que a gente tem que estar atento. E hoje, sem sombra de dúvida, soma-se tudo isso quadro de violência. Vamos rapidamente. A Márcia já chamou a atenção para esse quadro, eu só quero chamar a atenção que, apesar das doenças infecciosas e parasitárias terem diminuído como causa de mortalidade no Brasil, vale se chamar a atenção que ela reaparece no câncer, como causa de câncer. E aí a gente tem que refazer esse quadrozinho mais adiante. Bom, vocês vão ver que o divisor é a água. Né? Eu tinha um slide que eu tirei aí. O que garantiu melhorar a expectativa de vida da gente foram 3 coisas no quadro. Teórico, eu agrego mais uma quinta. Primeiro, foi água potável. Segundo, saneamento. Terceiro, vacina. Quarto, antibiótico. Quinto, uma alimentação. E agora a gente vai botar informação e comunicação. Mas a água é crucial. Água com qualidade. Ora, veja só. A água, nós temos um problema de água, que ela envolve tratamento, distribuição, coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação de resíduos. E aí, quem tem um poder aquisitivo, eu hoje até estou vivendo um lado mais chique, né? Sou professor, pesquisador, mas quando eu morava lá no Pau da Lima, eu morava lá, e as pessoas que continuaram morando no bairro que eu morei, por muito tempo em Salvador, padecem porque não tem água de qualidade, que não tem esgoto. Isso vocês vão ver daqui a pouco de maneira perfeita. Bom, a água pode ser utilizada como bebida, preparação de alimentos. Veja quantas alternativas você tem de adoecer se você não tem uma água com qualidade. Utilizada no asseio corporal, manutenção de higiene, enfim, rega hortaliça, todas essas coisas que nós sabemos. Um segundinho para você chamar a atenção. 1986. No Brasil tínhamos a epidemia de dengue. A epidemia de dengue nós não estávamos preparados na época. Nessa epidemia de dengue, em 96, foi curioso que vários indivíduos que chegavam com febre, dor de cabeça, dor muscular. Aí o médico dizia, eu sou professor de medicina há 32 anos, comecei muito cedo. Eu ensinei também bem a meus alunos na época, hoje eu estou ensinando melhor porque eu estou fazendo pesquisa, essas pesquisas. Então o cara chegava, febre, dor de cabeça, dor muscular, epidemia de dengue, você está com dengue. O que aconteceu? Naquela época tinha uma sobrecarga de indivíduos com suspeita de dengue, se coletava o sangue e levava para o LACEN. O LACEN não tinha gente para dar conta. Então o Ministério foi para a televisão e disse, nós Ministério, eu sou o Ministério, dissemos o seguinte, se você tem febre, dor de cabeça e dor muscular, tome Tilenol, vá para casa que você tem dengue. Mas esquecemos de falar, se na sua cidade choveu 10 dias antes, se você meteu o pé na lama, se você estava em água empoçada, isso pode ser leptospirose. Pois bem, naquela época, eu comecei a ver com o meu colega Albert Koch, que vai aparecer aí, um colega que eu conheci quando eu estava na RAP. Você olha, está tendo muita gente com leptospirose. Eu, coincidentemente, perdi meu pai com 52 anos, me deixou 10 irmãos para tomar conta e morreu porque não sabia se era leptospirose, nem falava dele, se era hepatite. Então eu fiquei motivado, olha, quiçá possamos fazer uma pesquisa que vai salvar o pai de alguém e não vai morrer como o meu e deixar 10 filhos
o filho mais velho criar. Muito bem, temos entrevistas e o jornalista da Tarde Salvador capturou de maneira magnífica quando nós falamos desse resultado. Nós chamamos a atenção, muitos casos que estão tendo em Salvador de morte no Hospital Couto Maia não são de dengue, são de leptospirose. E o cara teve esse saque fantástico. Combinado, metade da cidade eu tomo conta, o resto é com você. Então era dengue e leptospirose. O cara capturou de maneira magnífica isso. Ora, dengue, nós temos um problema de água. 18 milhões de pessoas sem acesso à água. Não são as populações negligenciadas que não têm acesso à água. Aí lá vai. Bom, eu não vou encher vocês com esse dado, mas dengue, você pode. Mais perto? Desculpa. Então veja só, dengue, você tem dengue. O indivíduo se infecta com a febre, ele nem sabe que teve dengue. É a maioria. A grande maioria não sabe nem que teve dengue. Os indivíduos que têm dengue, assintomático, a grande maioria, 90% ou mais. Aí tem um dengue sintomático. É aquele indivíduo que aparece com febre só. Ou aquele indivíduo que tem a febre da dengue, um quadro mais grave, ou o que nós chamamos de dengue hemorrágica, que não é hemorragia. Definitivamente, o que o cara tem, na verdade, é uma perda de líquido do vaso sanguíneo para dentro dos tecidos. Às vezes, não é tão hemorragia que a gente chamava, essa coisa até mudando esse conceito. E a síndrome de choque de dengue. Vocês vão ver que eu vou mostrar alguns números, produzidos até por um colega aqui. Ele organizou os dados secundários do Ministério, João Bosco, que é coordenar essa mesa. Então, um dado muito interessante, nós vamos mostrar esses dados aqui. Ora, dengue hoje, você tem 3 bilhões de indivíduos vivendo na área dengue. 50 milhões de infecções ano. São 500 mil casos de dengue, que nós chamamos de hemorrágico. 21 mil mortes por ano. Era como se a cidade que eu fui morar aqui para si morresse todo mundo em um ano. Quer dizer, por dengue. É uma coisa séria, um desafio que temos que dar conta disso. Vejam vocês que as sondas epidêmicas, é um trabalho até do João, no slide que eu tive o nome dele aqui, ondas fez para o Ministério, para a SBS, as ondas epidêmicas de dengue eram localizadas. Depois veio o dengue epidêmico, a introdução do dengue 1, todo mundo lembra do que se passou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tudo que acontece vem à tona no cada globo, tem esse papel que termina sendo importante. Depois veio o dengue 3, o dengue 2 e o dengue 1. Ora, nós sabemos que se o indivíduo tem uma infecção com dengue, um sorotipo, se ele tem, ele está protegido contra aquele sorotipo. Mas se ele tem uma infecção contra um sorotipo diferente, ele tem o risco maior de ter o dengue hemorrágico. O que ele vai ter? Tem o risco maior de ter o dengue hemorrágico. E assim por diante. Hoje, recentemente, tivemos vamos dizer assim, entrou o dengue 4 recentemente, aqui no Brasil. Então, o que nós estamos precisando, temos que estar preparados, que provavelmente lá para março, abril, vamos ter uma onda de mortes por dengue grave, por conta dessa introdução do dengue 4, que ele vai terminar se espalhando no nosso país, e para o qual a nossa população não está protegida ainda. E às vezes você tem uma reintrodução, como aconteceu com o dengue 1, ele aparece aqui em 98, vai aparecer depois em 2000, e você tem populações que não foram expostas, principalmente as crianças, e termina tendo dengue, e os que já tiveram infecção prévia com outro sorotipo podem ter o dengue grave. Vamos lá, gente. Eu vou passar isso aqui só. Esses são casos notificados por dengue. Eu só quero chamar a atenção que nós estamos aumentando o número de casos de dengue. O dengue está aparecendo nas crianças, semelhança no sudoeste asiático, e nós estamos tendo dengue grave cada vez mais, tendo em vista da introdução de múltiplos sorotipos em todos os lugares. Só para você ter uma ideia, esse é um slide que o João apresentou no Congresso de Medicina Tropical. Você vê a incidência de dengue por município. Aqui os municípios têm a incidência por 100 mil indivíduos, 300 ou acima disso. Você vê que isso vai aumentando o número de municípios que vai tendo esses casos, o maior número de casos e, consequentemente, de casos mais graves. Bom, nós criamos aí aquela coisa massa, a rede de dengue, que é essa proposta, que era do DECID com o MCT. Nós estamos fazendo, na verdade, nós criamos uma proposta singular, que é uma proposta de vigilância febril. Nós somos num posto de saúde, todo mundo chega com febre, coletamos o sangue, nós testamos esse sangue, testamos esse indivíduo para dengue, para leptospirose, se não é dengue, leptospirose para flu, para gripe, se não é gripe, aí vamos ver se é riqueza. É um estudo realmente interessante que eu acho que vai trazer uma série de benefícios. Até agora, por exemplo, nós verificamos, você vê, esse trabalho que ela fala, dá um trabalho muito grande,
Nós examinamos 6.491 indivíduos, selecionamos, amostras incluídas no estudo 1.500, 23% desse total, amostras pareadas, o teste que nós fizemos, tivemos 7 casos dele, dá 3,3%, mas de qualquer maneira esse estudo está em andamento, seguramente nós vamos ter dados muito interessantes. A outra doença é a leptospirose. Esse é um exemplo, eu acho mais característico dessa transição demográfica, né, de reflexo da transição demográfica. A leptospirose era uma doença causada por uma bactéria, uma espiroqueta, que era uma doença lá do indivíduo que trabalhava com gado, na agropecuária, nos abatedouros e nas cidades que trabalhavam com esgoto. Hoje, a leptospirose mata mais deste país do que muitas dessas doenças para as quais a gente bota muito recurso. Ela poderia ser considerada uma doença negligenciada e não estável, brigando com isso há muito tempo. Mas ela é uma doença de população negligenciada. Então, mais uma dose de maior distribuição mundial, transmissão, contato mais relatório, e veja só, esse é um esquema do livro do professor Veronese, mostrando que o rato contamina todos esses animais que terminam contaminando o homem nessas circunstâncias. A leptospirose é uma doença de grande interesse na área veterinária, de grande interesse na agropecuária, e passou a ter interesse nos seres humanos, sabe como? Por duas razões. Uma foi uma epidemia que teve na Nicarágua. A epidemia na Nicarágua, todo mundo lá morrendo e não sabia o que era, que confusão. O CDC foi lá, descobriu que era leptospirose. Aí, curiosamente, teve uma prova de triatleta, aqueles super-homens, nos Estados Unidos, no Lake Springfield, nos Estados Unidos, lugar chique. Os caras nadaram. 15 dias depois, aqueles super-homens ficaram todos doentes, com febre, dor de cabeça, dor muscular, ninguém sabia o que era. Até que alguém, CDC, colhe o material, investiga, era o que? Leptospirose. Aí veio o Katrina, aí veio hoje, leptospirose virou chique nos Estados Unidos, porque eles têm interesse, inclusive, de um teste para ver contaminação ambiental. Só que leptospirose, gente, toda vez que chove em São Paulo, você tem 1000 casos de leptospirose. O problema é que não são casos todos graves. Hoje, vocês vão ver que mudou, desviou um pouco essa atenção. Então, é muito fácil. Esse é um dado que nós geramos. Lembra daquela história que eu contei, de 96? O meu colega, nós e vários outros colegas, publicamos um trabalho no Lancet. Esse trabalho foi uma matéria na BBC de Londres, divulgamos aqui no Brasil. E esse é o trabalho que nós queremos falar, que cada um de vocês sabe falando nos bares, onde vocês estiverem daqui para frente, dizendo o seguinte: olha para cá, choveu numa grande cidade, choveu, pode contar 10, 15 dias depois, o cara que tiver com febre, dor de cabeça, dor muscular e uma dor principalmente na panturrilha, na batata da perna, esse cara é pedido da pessoa. Então isso é decidir, tá? O médico poder decidir com evidência científica. Esses dados, você vê, olha, está 2007, nós já temos até 2010. Então você tem uma associação com biometria. Porém, nós sabemos quem são as pessoas que adoecem mais. Não são as pessoas que moram na Barra, onde eu moro, lá no Horto Florestal. São as pessoas que moram no Baldarinho, onde eu morei. São as pessoas que estão naqueles vales. São aquelas populações negligenciadas que não têm esgoto, que não têm educação, não têm informação, e tem um atendimento médico postergado. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês. De 2000 a 2020, são 12.000 casos de leptospirose por ano neste país. Letalidade 10%, 10% de forma grave. Mas eu vou contar uma história para vocês daqui a pouco. Se o indivíduo que tem leptospirose tem uma hemorragia pulmonar, a letalidade vai para 70%, publicamos esse trabalho no Emerging Infectious Disease. Ou seja, o cara que chega no hospital, se ele tem leptospirose e hemorragia pulmonar, você pode, se você não botar na UTI, se você não fizer uma hemodiálise, ele vai morrer em 24, 48 horas, botando 2 litros de sangue pelo pulmão. E nós estamos estudando isso hoje, temos um projeto que nós queremos saber por que esse fato está acontecendo agora, lá na Bahia. Todos os casos de leptospirose, estamos isolando a leptospira, sequenciando integralmente a leptospira no Craig Venter. Tem um grupo vendo a parte de proteoma, e eu estou vendo com uma pesquisadora, coincidentemente, que é minha esposa, estamos vendo a parte da imunologia. Olha para cá. Aqui você tem o seguinte, elas trabalham. Aqui é o seguinte, é o Brasil, olha a cidade, Porto Alegre, do meu amigo Carlos, olha aqui, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Belém. Ou seja, os casos de leptospirose hoje maiores são das grandes metrópoles. Por conta de quê? Consequência da transição demográfica que nós estamos tendo.
E esse caso você pode, nessas grandes cidades, realmente naquelas áreas. Eu tenho até avisado em Salvador, e dou um conselho a vocês. Se vocês moram em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, sai de casa, bota no carro 2 sacos de lixo grandes. Porque na hora que for entrar com o carro parar na água, você enfia o pé no saco, outra perna no saco. É a única maneira de proteger. Porque até um de nós pode se infectar com leptospira. Bom, aqui vocês veem esse carro. Esse é o bichinho, é o rato. Em Salvador, nós calculamos, temos 4 ratos para cada habitante. Onde é que eles estão mais concentrados? Nas áreas pobres. Esses ratos estão todos positivos. Vocês estão vendo esse aqui? É uma coloração. Eu sou patologista de formação. Esse aqui é uma coloração de prata, mostrando a leptospira no rim do rato. Isso aqui parece uma macarronada, é tudo leptospira no rim do rato, visto na microscopia eletrônica de barriga. Então ele elimina essa leptospira o tempo todo no solo. E aí, Márcia, a gente tem que tomar decisões políticas. Eu estou ficando velho, 32 anos, tinha uma menina que era minha aluna, o pai prefeito de Salvador, o pai se candidatando a uma reeleição, e aí eu dei uma entrevista na televisão dizendo, olha, o problema da leptospirose em Salvador, os ratos, a falta de coleta de lixo, papapá. Então, 2 professores mais velhos do que eu foram para a televisão, dizendo, não, um professor que falou aqui, o problema da leptospirose em Salvador são os cães. Aí eu chamei a secretária e o prefeito, que era conhecida, disse, olha, eu levei esse slide aqui. Ele disse, olha, meus colegas, meus amigos, senhores políticos, vereadores, levei para a Câmara de Vereadores. Está vendo esse lugar aqui? Aqui é uma casa que eu catei, deliberadamente, de alguém que morreu com leptospirose, a família lá tem quase morre alguns outros. Cada buraco que vocês estão vendo aqui é toca de rato. Aí eu mostrei para ele o seguinte, olha, hoje nós temos condições de provar. Nós extraímos o DNA da leptospira. Aqui é a leptospira dos ratos capturados em Salvador. Desculpa a empresa que nós usamos uma publicação. Aqui o DNA examinado da leptospira que nós salvamos do paciente. E aqui no cão, eu fiz uma brincadeira que me permite a brincadeira, para poder relaxar um pouco. Eu disse, prefeito, isso aqui é como dizia minha avó, isso é como batom na cueca, não tem como negar. Não tem como você negar chegando em casa. Então aqui, ó, a leptospira que mata a gente em Salvador, vem do rato e não vem. Isso é evidência científica. Muito bem. Aqui nós já mostramos essa moça. Olha aqui. Olha o que é que acontece. A cor amarelada, exclusões hemorrágicas. Esse indivíduo aqui. Se ele não tivesse sido... E hoje, a Celci, que é a diretora do hospital, foi minha aluna, disse, olha, tem que botar pressionar o governo, escalar do Ministério de dinheiro para a gente botar aqui aí fazer uma diálise, senão a gente vai morrer. E aí estamos salvando as pessoas, porque se não tiver uma diálise, vai para 70% de morte. Então, você tem até uma área administrativa funcionando bem. Você tem, né, vários setores, mas estão funcionando de maneira, cada qual para o seu lado. Então, isso é um dado desse livro muito interessante. A principal razão pela qual potenciais ganhos advindo das novas descobertas científicas não são utilizadas é que, em nossa sociedade, ciência, políticas públicas e a oferta de cuidados com a saúde são entidades separadas. Esses 3 campos funcionam independentemente e operam utilizando sistemas interiormente orientados. Avanços marcantes estão sendo realizados em cada campo, porém, como um todo, esse sistema permite que muitas oportunidades escapem. Porque um está trabalhando para um lado, outro para o outro. E eu fico preocupado, sinceramente, no meu país, quando a gente não tem jeito, eu não sei como é que vai resolver, quando tem uma eleição para ser presidente, eu tenho que estar pactuando com o PMDB, PT, PCdoB, e aí um ministro de um lado, outro ministro do outro, cada um puxando de um lado para o outro. Eu imagino o esforço que a presidente Dilma tem que fazer, o presidente Lula, todos os presidentes, para poder botar todo mundo no mesmo trilho. Bom, e por último, minhas considerações finais são que migrações com formações de emoções de pobreza nas grandes cidades, com saneamento básico deficiente, tais como ausência de esgoto de coleta de lixo, oferta inadequada de água potável e ausência de política pública, política de educação e formação, contribui para a emergência ou reemergência de doenças parasitárias nas grandes cidades. A emergência ou reemergência das doenças parasitárias nas grandes cidades, na maioria das vezes, é o resultado das políticas que promovem desigualdade e justiça social. Na unidade que eu estou diretor da Faculdade da Bahia, nós definimos que para fazer pesquisa lá, que é uma unidade ligada ao Ministério da Saúde, temos que levar em consideração a carga da doença, possibilidade de impacto para a saúde pública e possibilidade de impacto para a ciência, porque eu não estou na academia. E eu gostaria de finalizar com essa coisa do nosso amigo José Saramago, que foi embora. Ele dizia, hoje a humanidade tem mais conhecimento, mas tem menos humanidade.
Só inicialmente, então, nessa etapa, agradecendo muito a exposição, as duas exposições que foram feitas, enfoques um pouco diferentes, cada um, e era esperado mesmo, que trouxesse contribuições para esse debate, foram colocadas de maneira muito clara, muito interessante, desafiadoras, desde alguns conceitos, ou a diferença do enfoque de doenças negligenciadas ou de populações negligenciadas, dentro da linha que mesmo em países desenvolvidos um contingente de população de pessoas vulneráveis estão sujeitas a uma série de agravos, e hoje foi essa visão também o que tem sido os marcos institucionais dentro da pesquisa, dentro da produção para as doenças negligenciadas ou doenças que acometem populações vulneráveis. Eu vou, na dinâmica dessa mesa, eu vou abrir então para as pessoas que estão assistindo e vou pedir que levantem a mão para que o microfone possa ser encaminhado e diga qual é a instituição, o nome. Carlos Greff Teixeira, eu sou da PUC do Rio Grande do Sul e inicialmente parabenizar as apresentações e a iniciativa da mesa, acho que é muito importante. Especialmente, eu gostaria de manifestar aqui minha alegria de ouvir o Mitter falar uma coisa que eu não esperava que ele fosse falar aqui, fiquei muito surpreso dessa visão um pouquinho crítica sobre a definição de negligenciadas. Só lembrando rapidamente, eu tive uma reunião em Brasília com a professora Vanise, a nossa saudosa professora Vanise, era a presidente da sociedade, para o lançamento por parte da Novartis, não sei se era Novartis, qual a outra grande, era Novartis? Eu sei que estava o presidente da Novartis, que veio no seu jatinho particular a Brasília para fazer esse lançamento, e naquela ocasião foi revelado que possivelmente um elemento importante para o início para o desencadeamento da iniciativa da ONU, consequentemente da OMS, para a doença negligenciada, surgiu uma conversa num restaurante à beira do Lago de Genebra, onde o presidente da Novartis era muito amigo do Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, e o Kofi Annan cobrou, né, do seu amigo como é que a indústria farmacêutica deixa de produzir medicamentos que atuam, poderiam servir para a nossa população na África, etc. E daí, nessa conversa, teria surgido a ideia inicial, e daí o termo negligenciado, que a indústria farmacêutica não dava atenção. E aí eu quero partir para a minha observação que eu gostaria de fazer aqui, especialmente Márcia, porque eu sou consultor, né, para várias coisas, inclusive para o Pessoas e para o Ministério, várias vezes já estive participando, e essas várias participações são coisas interessantes que eu acho que é muito crítica, e eu sei que vocês estão alertas nisso. Ontem eu vi a apresentação do presidente do CNPq, fiquei muito satisfeito também, porque o CNPq está reformulando, né, as suas estratégias muito amplamente. Eu acho que o TECIT nasceu muito bem, porque nasceu já com um passo adiante em relação ao CNPq. Por exemplo, ao fazer as reuniões em que eu participei, inclusive essa que o Morel mostrou, essa apresentação que trouxe o slide, né, em 2008, se não me engano, em que chama, né, a comunidade para discutir as prioridades. O que eu vejo que, então assim, eu acho que é tudo fantástico, eu acho que está indo muito bem, mas nós temos que ter sempre uma postura crítica, assim, uma observação do que poderia sair melhor, não precisa melhorar. Então, uma coisa que é muito necessária, por exemplo, na avaliação de projetos do PPSUS, se você lança o edital do PPSUS, onde um dos critérios é que a pesquisa resulte, né, em algum benefício para o SUS. Aí você vê, ao analisar aquelas dezenas, centenas de projetos, os pesquisadores todos tentam enquadrar sua pesquisa e torcem o pepino de tal forma para poder entrar e ganhar um projeto. Aí o que eu vejo que falta, o que tem faltado, é uma certa uniformidade nos critérios quando os comitês vão avaliar. Porque eu já vi colegas que olham assim, isso aqui está uma maravilha e tal, é mais uma opinião. E outros, eu tento me colocar desse lado, tento avaliar com rigor, critério, e daí como é que a gente dá uma nota. Ontem houve uma discussão muito interessante numa mesa, e muita gente foi muito contra, eu não tive oportunidade depois de rebater. Eu disse assim, olha, nós precisamos, que é o que eu gostaria de colocar aqui, eu acho que nós precisamos desenvolver, não é só para doenças negligenciadas, ou só para o que o DECIT faz, mas para todo o sistema de ciência, tecnologia e inovação em geral, avaliação
melhor. Isso não pode ser a avaliação do projeto, é a avaliação do desenvolvimento do projeto, é a avaliação depois que terminou o projeto. Isso não pode ser mais levado assim só com Carlos Teixeira ou Mittermeier, que somos abnegados, mas nós não somos especialistas em avaliação. Então é disso que resultam muitas distorções, né? Então nós precisamos desenvolver a área que eu coloquei ontem com cientometria. Aí tem gente que não pode falar em metria, porque tem que pegar a parte qualitativa. A experiência de quem trabalha assim 2, 3 dias nesse reunião para ter que decidir de 304 propostas, quais são as 120 que vão ser contempladas, alguma métrica vai ter que ser usada. Só que é lógico que nós precisamos avaliar a qualidade, transformar a avaliação de qualidade em um número. Como é que vai dizer quem é que ganha e quem é que não ganha? Ou então, talvez, uma outra maneira, está tudo aberto para ser discutido, mas nós precisamos desenvolver isso. Eu acho que a SBPC, as sociedades científicas em geral, acho que tem um papel nisso. A SBPC, um papel importantíssimo para juntar. Eu acho que as agências de fomento têm que decidir investir na formação de pessoas dedicadas a desenvolver os instrumentos de avaliação. Segundo, para o processo que está sendo financiado a vacina no país. Aí entra numa questão muito complicada, porque se alega muito a questão de patente, sigilo de patente, né? E daí a pessoa diz, olha, eu não posso mostrar o que eu estou produzindo porque está em sigilo de patente. E a pessoa vai passar quanto tempo? 10, 15 anos insistindo sem ele saber o que está sendo feito. Duas questões. Uma para a doutora Márcia, outra para o em relação à vacina. Carlos, olha só. Essa questão da avaliação dos projetos de pesquisa é uma preocupação nossa também. Mas eu vou mais além. Eu acho que isso deveria ser profissionalizado no país. A gente está sempre de pilhas na mão, pedindo para os pesquisadores que eles avaliarem. Veja, na tentativa de minimizar os riscos, como é que a gente definiu, por exemplo, o processo de julgamento do PPSUS? Eu tenho uma fase ad hoc, que eu mando o projeto para pelo menos 2 ad hocs. Se as opiniões mandam lá, se as opiniões forem muito divergentes, eu tiro a tema do terceiro ad hoc e depois eu monto uma comissão presencial que analisa os projetos e depois ainda tem um comitê gestor do qual eu faço parte da maioria deles, e que a gente olha a relevância e o orçamento, relevância sanitária do projeto, etc. Ainda assim, acho que o processo é cheio de furo. Mas ou a gente começa a pagar os pesquisadores, porque aí, veja, a relação deixa de ser amadora, deixa de ser, a gente está sempre esperando, começa a ter profissionalismo, porque eu me sinto numa posição confortável de cobrar. Hoje a verdade é essa, a gente não, nem o CNPq, que tem um mecanismo de pressão, porque o CNPq, quando ele manda o projeto para você avaliar, você tem que avaliar para continuar com sua bolsa de produtividade. Ele tem um mecanismo de pressão. Eu ainda não acho que está cheio de falha o processo de julgamento do CNPq. Eu acho que a gente precisa profissionalizar essa relação e precisa começar a pagar. Senão, vai fazer que nem nós, professor. Quer dizer, eu tenho na verdade, eu tenho 4 etapas no processo de julgamento, porque a primeira é uma adequação, a primeira fase do processo de julgamento é a verificação da adequação da pesquisa aos requisitos do edital. Depois eu tenho 3 outras, a ad hoc, a comissão de especialistas e o comitê gestor. Quer dizer, eu vou ficar inventando 5, 10 etapas e vou continuar na mesma. O processo avaliativo ainda vai ter furo. Então eu acho que tem gente não sei se precisa de ser formado em avaliação, em projetos de pesquisa, em temas tão diferentes, o que precisa é se dedicar àquela avaliação. E para a gente cobrar essa dedicação a essa avaliação, só tendo uma relação mais profissional com eles. Eu vou tornar público isso aqui. Tem uma vacina da Fiocruz que eu acho que não funciona. E realmente, o que Carlos está chamando a atenção, eu estou 100% de acordo. Eu acho que precisa fazer avaliação, e aí, Márcia, avaliação externa, em alguns casos. Eu acho que esse projeto todos que você mostrou aí de 20 milhões, sei lá quantos milhões, temos que trazer avaliadores externos. Eu tomei conhecimento outro dia que um projeto, por exemplo, que está avaliando células-tronco de cardiopatia foi apresentado em Estocolmo e que não teve diferença para o controle que recebeu célula-tronco. Essa coisa tem que ser pública, até para que o colega possa avaliar. Da mesma maneira, a nossa vacina da Fiocruz. A vacina da Fiocruz, infelizmente a colega não está aqui,
Porque eu já falei de frente, já falei, eu sou da Fiocruz, eu sou do grupo, e sua vacina não funciona. Eu vou bater palmas para você, vou lhe beijar, vou lhe proteger. Se você tiver uma vacina, no momento essa vacina não funciona. E nós já vendemos para 3 empresas que compraram, pagaram para ver e a gente está blefando. Eu acho que não temos uma vacina para isso. No mundo, neste momento, pelo que eu conheço, pelos fóruns que eu participo, eu, como Carlos, eu fui o cara que trabalhei, formei em medicina e minha família ficava perguntando o que é que eu fazia. Era patologista e depois todos os meus trabalhos, se você pegar no meu currículo, é exposomose. Então não tem vacina para exposomose. Tudo bem? Eu sou o Thiago Camelo, lá da revista Ciência Hoje. Eu queria pedir para a Márcia, na verdade, falar um pouquinho mais desse plano nacional para doenças negligenciadas. Você falou, né, bem rapidamente. Eu fiquei um pouquinho curioso, assim, se você pode entrar um pouco mais em detalhe e perguntar se de algum modo ele está relacionado ao documento que saiu da ABC no ano passado, um documento grande, assim, de umas 60 páginas, sobre doença negligenciada. Então nós vamos montar uma rede. A gente tem redes de malária, vamos fazer uma rede de negligenciados, tá? E esse conceito de negligenciados, na verdade, a tendência é a gente nem chamar mais de negligenciados, esse conceito está fechado. São doenças geradoras de pobreza. Um conceito que está se trazendo para doenças não é mais também de populações negligenciadas, mas são doenças geradoras de pobreza. A tendência é que a rede caminhe para esse nome, para esse apelido. Então não é um plano, não existe um plano. Na verdade, a formação de uma rede que a gente acompanha, a gestão, vou trazer gestores que estão diretamente preocupados com isso, além da comunidade científica. Desde a elaboração, do planejamento da pesquisa, até a publicação do resultado final, porque para nós a publicação é importante, ela é importante, mas para nós interessa a comparação desse resultado. Então, a pesquisa culmina em uma série de reuniões com gestores para incorporar. Esse é o papel fundamental da rede, para incorporar o achado científico. Tá? Eu queria falar assim, com relação à avaliação dos projetos, todo mundo tem crítica, eu também, acho que nós todos, mas a gente não tem nada melhor, né? Então, acho que esse ainda é o caminho, que é a avaliação pelos pares. Mas eu queria provocar, então, continuar nessa linha, perguntando qual a expectativa de vocês com os INCTs, porque praticamente todas essas doenças aí estão em algum INCT. E a ideia não era estar fomentando pesquisas isoladas, mas sim estar estruturando grandes campos de pesquisa. Dos 130 e poucos INCTs, 9 nós cofinanciamos, 6 deles envolvem doenças negligenciadas. Nós fizemos uma avaliação no final do ano passado, teve uma grande reunião em Brasília, essa reunião foi promovida pelo CNPq, a Ana Lúcia Sade que estava coordenando isso, e a minha avaliação dos INCTs não foi boa. Eu acho que, na verdade, não se entendeu um pouco essa estratégia. Eu acho que é a repetição de uma estratégia que a gente já viu para a Onex, de uma série, e só mudou o nome, e aquilo que a gente queria alcançar, eu não vi. Que é essa estrutura. Na verdade, o que eu vi dos INCTs apresentados lá, e eu assisti, claro, com olhar mais atento os 9 que a gente cofinancia, aquilo foi uma junção de uma série de linhas de pesquisa que já vinham sendo estudadas sobre a cobertura de um INCT. Eu não vi de nada de novo. Para não ser sincero, não dizer que eu não vi nada de novo, eu vi, na verdade, um INCT, dentre os que a gente financia, é um INCT do Paraná, que ele está, de fato, funcionando como INCT. Ele já produziu alguns kits diagnósticos para a gente, isso já está sendo incorporado na rede e ele funciona de fato, porque ele teve que utilizar... Samuel Goldenberg. Ele teve que utilizar, ele não tinha toda a expertise para desenvolver aquilo, ele teve que fazer uma parceria com a Tecpar, ele teve que fazer uma parceria com outras instituições, eles tiveram que socializar o conhecimento que eles tinham para aquele kit ser produzido. Então, dos 9 NCTs que a gente financia, eu gosto muito do andamento de um deles, mas eu acho, a minha opinião pessoal agora é que a estratégia não alcançou o resultado que eu acho que o CNPq tinha pensado originalmente. Eu não vi isso na avaliação. Graças. Seu tempo está aqui.
Gente, olha só, posso deixar meu e-mail, não tem problema se tiver mais perguntas. Eu, de fato, tenho que pegar um avião. Eu acho até que ainda tem que dar para mais uma pergunta, mas eu posso deixar meu e-mail. Aqui também é marcia.mota com 2 T's, @saude.gov.br, tá? E aquilo que eu não puder responder hoje, eu prometo que eu respondo via e-mail. Mas ainda dá tempo, se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, que seja diretamente para mim, ainda dá tempo de responder mais alguma. Meu nome é Tadeu, sou professor de Educação Física aqui na UFG. Minha pergunta vai diretamente para a Márcia. Pelo seu tempo eu vou tentar ser extremamente objetivo, né? Parabenizando a mesa, né? Você falou um pouco da questão das políticas públicas, principalmente para as doenças não transmissíveis, né? E eu tenho acompanhado nesses últimos 2 anos o edital do PPSUS, né? Inclusive submeti projeto, né? No meu caso, e aí eu fico pensando, apesar de ter uma linha de pesquisa lá no PPSUS que permite, por exemplo, a intervenção de uma doença específica, mas eu fico pensando se não seria interessante que o Ministério apoiasse uma quantidade maior de pesquisas vinculadas à parte de promoção da saúde. Então, se vocês veem só aquela linha lá dentro do PPSUS, né, que cobre atividade física, já seria suficiente, pessoal. Nós vamos estar fazendo uma proposta de pesquisa muito voltada para a política de saúde, até resgatando um pouco a nossa ausência no lançamento de editais com tecnologias mais leves nos últimos 5 anos, eu concordo de fato. Muito embora o PPSUS, a linha da promoção quase sempre figura em todos os editais. E no PPSUS eu cumprimento. Na verdade, quem define os temas de edital do PPSUS é o próprio Estado, Secretarias Estaduais de Saúde, a Secretaria do município da capital e o COSEMES. A gente só apoia, de maneira alguma a gente quer, a gente se intromete na definição dos sistemas. A gente apoia, dá para eles os mecanismos para eles desenvolverem. Agora, no Fomento Nacional você tem razão. A pesquisa no campo da política, no campo da promoção, andou um pouco esquecida, mas isso vai ser retomado ainda esse ano, tá? Enquanto, Márcio, até para você, 20% das pessoas entre 20 e 40 anos eram hipertensos. 5% de um pai ou uma mãe paralítico em cima da cama, consequente do acidente vascular cerebral devido à hipertensão. Eu lembro que eu fui dar uma palestra, uma entrevista na televisão, lá na Bahia, e do lado tinha um forrozeiro. E aí o cara me questionou e disse, olha, eu acho que a melhor coisa para resolver, não sou eu, a questão da hipertensão. A cidade aqui está desorganizada, um caos. Em Salvador não tem lugar para brincar, não tem nada. E eu disse, o médico aqui é o nosso amigo forrozeiro Ademar Coelho, botar o pessoal para dançar forró. Então precisa ter atividade física, que é a melhor prevenção para a hipertensão. Estou de acordo. Ok, gente, muito obrigada. Meu nome é Silvio, sou professor veterinário do curso veterinário do Centro Universitário SESMAC, em Alagoas, Centro Universitário SESMAC, Alagoas, Maceió. Isso. Então, o que eu perguntar aqui é mais em relação às doenças que foram abordadas, a leptospirose e a questão da dengue. E foi demonstrado um gráfico ali que mostrava a dengue surgindo com o tipo 1 e voltando tipo 1 10 anos depois aproximadamente. E também com o surgimento do tipo 4, que deverá se expandir. A pergunta primeira é, quanto tempo de imunidade os indivíduos têm para um tipo que eles contraem? Quanto tempo de imunidade ele vai ter? E haveria relação nessa imunidade com o risco de dengue hemorrágica pelo tempo no qual ele contraiu a doença, ou isso é diferente? Obrigado. Mas a imunidade para o mesmo, ela é para sempre. Se você teve o vírus dengue 1, você vai estar protegido do dengue 1, se espera, pelo conhecimento atual, para sempre. Está claro? Certo. Mas não daria para um outro sorotipo. A outra pergunta, se o indivíduo tem o dengue 1, depois ele tem o dengue 2, quando é que ele tem maior risco para ter o dengue grave? Isso precisa ser avaliado, mas as evidências que nós temos, se ele tiver um espaço de tempo mais curto, o risco é maior. Doutor Mittermeier, vou levantar uma questão para que ele aborde também, que é esse gap que existe entre a produção
científica, acadêmica, nas instituições de pesquisa, e o produto que vai ser gerado e o impacto desse produto. Então, dentro dessa questão que foi levantada, que ele abordasse essa questão. Quando a gente olha a questão dos produtos industriais na área de saúde, das doenças negligenciadas, é um pouco desalentador alguns desses produtos. Então, por exemplo, em relação à doença de Chagas, um marco que foi colocado é a produção industrial de uma droga, que é o benzonidazol. É uma droga de longa data, quando tem inúmeras questões relevantes, importantes, sem resposta para o diagnóstico, para o manuseio dos infectados. A mesma coisa em relação à tuberculose, quando um dos produtos industriais agora seria a transferência de tecnologia para esquemas tetravalente, ou seja, tornar a medicação mais fácil de ser tomada, um marco fundamental na questão da adesão, mas ainda distante de uma série de avanços fundamentais que precisam ser implementados, da questão do diagnóstico rápido, do diagnóstico precoce, da questão do monitoramento. Então, essa era uma questão, conversando com a doutora Márcia antes, que a gente queria ter discutido aqui, mas que é essa falha, esse gap grande, como passar, como vencer essa distância que tem dentro dessas doenças. E eu vou chamar ainda de negligenciadas, entendendo que mesmo que a hipertensão, diabetes, as doenças cardiovasculares de modo geral hoje sejam as principais responsáveis por óbito, o manuseio dessas doenças, talvez, fundamentalmente, é a diferença do acesso ao serviço de saúde. Existem drogas extremamente adequadas para o manuseio da hipertensão, do diabetes. E a mesma coisa a gente não pode dizer que tenhamos drogas adequadas, diagnósticos rápidos para uma série de doenças. Então, essas doenças que não interessam para a indústria farmacêutica, que ganharam esse nome, ainda tem um grande espaço nessa discussão para vencer esse gap. Então, que abordasse um pouquinho esse espaço que tem entre a produção do conhecimento e a possibilidade dessa incorporação desse produto. Eu vou, sobre a avaliação, eu tive o privilégio de participar do comitê do CNPq de avaliação, comitê de biotecnologia. Tenho participado de vários comitês aqui no Brasil e até fora. O que nós precisamos na avaliação, e é a pena que Márcia saiu, eu vou só dar um esclarecimento para vocês sobre a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Veja só, nós precisamos avaliar, levando em consideração vários critérios. Hoje, por exemplo, como é que você avalia um pesquisador? Eu tenho que me virar, publicar em revistas que vão querer de impacto, para que eu me mantenha como pesquisador lá do CNPq. Agora eu vou renovar, fico sempre, será se vou renovar, vou conseguir manter essa posição? Por quê? Porque meus colegas do CNPq, critério do CNPq é médio. Você publicou em que revista? Qual é o fator de impacto? Está claro? Quantas vezes seu trabalho foi citado? Esse é o maior critério do CNPq. Isso foi que levou, eu vou colocar isso aqui, externar essa coisa aqui agora, que na Fiocruz, em 1993, quando eu me tornei diretor, Carlos Morel, que era o presidente, nós alimentamos a ideia de criar uma Secretaria de Ciência e Tecnologia dentro do Ministério da Saúde. Nós participamos dessa primeira. Se você olhar o documento, foi a Fiocruz que liderou, fez o documento básico que nós escrevemos. Naquela época, a preocupação era o seguinte: tem que ter, dentro do Ministério da Saúde, uma forma de financiar pesquisa. Porque quando nós aplicamos dentro do CNPq, o CNPq leva em consideração o mérito científico, mas não as necessidades do país. Está clara a diferença? Então, por exemplo, se o indivíduo fez uma grande descoberta, mas ele publicou nas memórias de Oswaldo Cruz, ele vai pedir uma bolsa de produtividade, ele vai tomar uma cacetada. O pessoal até faz a gente sacanagem assim, mioque, que é memória, fosse uma coisa pejorativa. Você tem que publicar no Juno Imunology, Juno Experimental Medicina. Só que aí eu não quero entrar nesse debate agora, que essas grandes revistas, como por exemplo, se você pegar o livro da Márcia Angel, que foi a editora da New England, que o peso é 64, imagine, 64, sei lá, ela mostra que muitos trabalhos que eram publicados lá, porque a Big Indústria pagava matéria dentro da revista.
Então, veja só, então nós tínhamos um CNPq que só avaliava pelo mérito. Quando nós fomos para uma conferência organizada por Reinaldo Guimarães, no DECIT, Reinaldo fez essa conferência e naquele momento era criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia, na qual até eu fui contra, porque eu fui como delegado da Bahia, não fui como convidado da Fiocruz. E nós, na Bahia, como delegado, a ideia era que não se criasse a Secretaria, pela percepção que naquele momento, se criássemos esse órgão de financiamento dentro do Ministério da Saúde, estaríamos matando o CNPq. Por quê? Porque 2/3 do dinheiro do CNPq é na área de saúde. Está clara essa análise? Então, naquele momento, nós optamos o seguinte: não, deixa como está. E aí foi que surgiu essa ideia. Eu lembro que eu me levantei de uma assembleia, 5.000 pessoas, na abertura de uma plenária, e disse: olha, veja só, não precisa ter essa desconfiança. O Ministério bota o dinheiro no CNPq, que sabe avaliar melhor do que o próprio Ministério, porque senão a gente vai ter todo esse projeto por encomendas também. Eu ia falar Márcia, mas ela saiu, vou deixar esse debate para depois. E encomenda eu encomendo meu amigo, meu grupo de amigos. Então o CNPq avalia, tem uma experiência. O Ministério tem suas necessidades. Então eu boto o dinheiro e digo: olha, o CNPq, eu estou botando esse dinheiro, mas eu quero que você faça a avaliação desta forma. Eu quero que o seu critério de seleção do projeto não seja só levado em consideração o mérito científico, mas também a necessidade social do país. Está claro isso? Isso é diferente. Por isso que vocês notaram naquele slide meu que eu demarquei, como diretor da Fiocruz da Bahia, eu disse: olha, aqui nós estamos no Ministério da Saúde. Primeiro tem que ver a necessidade do país. Segundo, eu tenho que fazer avançar o conhecimento científico, ser inteligente o suficiente e avançar o conhecimento científico. Vou dar um exemplo para vocês contundente. O teste hoje, o nosso teste ainda vai ser validado no mundo, estamos validando no Brasil. Mas o teste hoje nos Estados Unidos, na Europa, é aquele de microaglutinação para leptospirose. Eu tenho que colher o sangue na fase inicial e 15 dias depois. Ele não serve para o médico, ele serve para a saúde pública para contar casos. Está claro isso? Muito bem. Nós botamos um estudante e lá dentro do hospital, nós começamos a colher o sangue. Esse trabalho ganhou prêmio até agora do Congresso de Medicina Tropical. A gente começou a colher o sangue do paciente que está dentro do hospital ainda com 5 dias. E nós verificamos que a microaglutinação não vai ser necessário você buscar esperar 15 dias. Você pode pegar a segunda amostra de sangue enquanto o paciente está dentro do hospital. Eu tenho certeza absoluta, se alguma coisa que eu tenho certeza, é que se eu mandar para o júnior imunólogo, não vão aceitar esse trabalho. Se eu mandar para o júnior infectious disease, talvez não aceite. Porque esse trabalho não interessa. Está claro? Porque ele não é chique, mas ele é de impacto enorme para a saúde pública. Você me entendeu? Então é essa coisa da avaliação. Tem que ter pessoas experientes, com a visão de ciência, mas com a visão social, com a visão de saúde pública, no caso da área de saúde. Está claro? Bem claro isso. E por isso que dá essa confusão. O pesquisador hoje na inovação do Brasil, qual é o gargalo de inovação? Eu falei com o professor Jorge Guimarães, há pouco estava conversando os dois. Olha, o problema nosso é o seguinte: a CAPES só está levando em consideração as grandes revistas do CNPq. O cara não vai inovar. Eu tenho no nosso grupo, o grupo do qual eu faço parte, eu sou uma da liderança do meu colega dos Estados Unidos, nós estamos com 30 trabalhos parados. Porque se eu publicar um, eu vou perder a patente. E aí isso não se leva em consideração. Bom, a outra coisa que a professora perguntou foi sobre isso. Do gap é o seguinte: eu acho que hoje na produção, o Brasil tem que ver o seguinte. Eu tenho lá o curso de pós-graduação na Bahia, biotecnologia, nível 4, não saiu. Sabe por que não sai? Eu tenho um aluno que ganhou o prêmio Bush no ano passado. Eu tenho outro que ganhou, mas não, porque não estão publicando chique em grandes revistas. Aí acaba, não, a produção não está. Peraí, o que nós queremos no curso de biotecnologia? A minha ideia, inclusive, como diretor, influenciando positivamente no curso, eu digo o seguinte: olha, na hora de selecionar, vou pegar 10 alunos que aparecem, que ele traz um projeto dele, que não tem nenhuma coisa da gente. Porque hoje nós selecionamos um projeto do aluno que vai trabalhar para a gente, como mão de obra no início. Então eu quero um aluno que seja desafiador, ele tenha uma ideia dele, e aí vamos saber se temos cacife para orientar esse aluno. Senão vamos buscar em qualquer lugar do mundo. Isso vai ser inovador. Número 2, eu quero ter um aluno que vai, eu vou dizer melhor, essas vagas aqui você não tem escolha, nem eu. A escolha é o portfólio do Ministério da Saúde. Nós precisamos desenvolver biofarma
Você vai ter dinheiro, você vai ter um benefício para fazer isso. E a outra, professora, que eu não posso esquecer aqui, é brincadeira dizer, o próprio Ministério, a própria Fiocruz, eu digo lá para meus colegas, é jogar dinheiro fora, dizer que o cara vai inovar com 20, 50 mil reais. Paciência, gente. Se você pega a Big Pharma, eles dizem, não confio neles, mas eles dizem que entre o momento que você pensa em um produto na bancada é $1 bilhão. Nós somos mais inteligentes que os americanos e europeus, que vão fazer com ciência assim, com dinheirinho um pouco. Não. A gente tem que ter coragem de botar o dinheiro e dizer assim, olha, vou te dar uma semente, hein? Vou trazer um cara de fora. Em 2 anos, se você não tiver, seu projeto está morto. Mas isso não tem coragem. O cara é amigo, é um político, aí não funcionam as coisas. Desse jeito, não. Por isso que eu estou tomando umas cacetadas, porque eu falo isso, eu sou partidário e sou diretor eleito, viu, gente? Por isso que me dou esse luxo. Bom, eu fico feliz, eu saí hoje, justificou estar aqui hoje, eu saí 3 horas da manhã da minha casa, eu tenho um filho que mora na Austrália, ele fala, pai, eu vim da Austrália para viver, sai daqui. Ele disse, olha, eu tentei explicar para ele, né? Mas ele é um cara que foi para a Austrália para fazer luta livre, artes marciais, ele quer ser um lutador tipo Anderson Silva, ele quer ser o, sei lá, Júlio Cigano, e eu convenci ele a fazer um pouco de, como é que chama, fazer, rapaz, tem um plano B, ele está fazendo informática, ele está com uma coisa lá, disse, pai, eu vou ganhar 30 milhões só, eu digo, cara, mas é patente, aí você vê. Ele está me perguntando, pai, como é que eu faço para garantir essa ideia, que ele desenvolva uma coisa assim. Bom, eu não posso nem falar o que ele está pensando, o que ele me proibiu. Não é um segredo. Mas são essas dificuldades que a gente tem hoje. Né? Nós temos essas dificuldades, infelizmente. Eu, sinceramente, sou radicalmente contra patentes. Não deveria ter patentes. Seríamos muito mais felizes. Mas o que diz é que se não tivesse patente, não teria investimento. Você entende? Eu acho que me deixa triste. Um dia eu fui para uma reunião, tem desde molecular medicina, prêmio Nobel, todo mundo lá, eu me senti privilegiado com aquela gente. Fui conversar com uma menina da Alemanha e disse, eu não posso falar com o senhor sobre isso. Por quê? Sou proibido pela minha empresa. E eu digo, o que eu estou fazendo aqui sentado com você? Levantei e saí na hora. Poxa. Agradecer então ao Dr. Wintermeyer, que ainda contou que deixou o filho, que chegou da Austrália e vai voltar de madrugada. Agradecemos a participação nesse evento, contribuiu muito nessa discussão. O nosso tempo está encerrado. Fazer as considerações que essa mesa não atendeu aquilo que ela tinha se proposto. A proposta que era discutir essas diferentes abordagens, discussões relacionadas a esses agravos de populações vulneráveis ou pouco rentáveis para a indústria farmacêutica, esses desafios que tem pela frente. Muitas questões, muitos desafios, que sem dúvida é o mote, é o que motiva a procura, a pesquisa, a inovação, a presença desses, entender e identificar esses desafios. Então agradeço a todos que participaram dessa mesa redonda, especialmente aqui ao professor Guilherme.